No Moinho, de Eça de Queiroz. Dona Maria da Piedade era considerada em toda a vila como uma senhora modelo. O velho Nunes, diretor do Correio, sempre que se falava nela, dizia, acariciando com autoridade os quatro pelos da calva. A vila tinha quase orgulho na sua beleza delicada e tocante. Era uma loura de perfil fino e pele ebúrnea, e os olhos escuros de um tom de violeta, a que as pestanas longas escureciam mais o brilho sombrio e doce, morava ao fim da estrada, numa casa azul de 3 sacadas, e era, para a gente que às tardes ia fazer o giro até o moinho, um encanto sempre novo vê-la por trás da vidraça, entre as cortinas da casa. Curvada sobre a sua costura, vestida de preto, recolhida e séria. Poucas vezes saía. O marido, mais velho que ela, era um inválido, sempre de cama, inutilizado por uma doença de espinha. Havia anos que não descia a rua. Avistavam-no às vezes também à janela murcho e trôpego, agarrado a bengalas, encolhido na roupa de chambre, com uma face macilenta, a barba desleixada e com um barrentinho de seda enterrado melancolicamente até ao cachaço. Os filhos, duas rapariguitas e um rapaz, eram também doentes, crescendo pouco e com dificuldade, cheios de tumores nas orelhas, chorões e tristonhos. A casa, interiormente, parecia lúgubre. Andava-se nas pontas dos pés porque o senhor, na excitação nervosa que lhe davam as insônias, irritava-se com o menor rumor. Havia sobre as cômodas algumas garrafadas da botica, alguma malga com papas de linhaça, as mesmas flores com que ela, no seu arranjo e no seu gosto de frescura, ornava as mesas. Depressa murchavam naquele ar abafado de febre, nunca renovado por causa das correntes de ar. E era uma tristeza ver sempre algum dos pequenos ou de emplastro sobre a orelha, ou a um canto do canapé, embrulhado em cobertores com uma amarelidão de hospital. Maria da Piedade vivia assim desde os 20 anos. Mesmo em solteira, em casa dos pais, a sua existência fora triste. A mãe era uma criatura desagradável e azeda. O pai, que se empenhara pelas tavernas e pelas batotas, já velho sempre bêbado. Os dias que aparecia em casa, passava-os à lareira, num silêncio sombrio, cachimbando e escarrando para as cinzas. Todas as semanas desancava a mulher. E quando o João Coutinho pediu Maria em casamento, apesar de doente já, ela aceitou sem hesitação, quase com reconhecimento, para salvar o casebre da penhora. Não ouvir mais os gritos da mãe, que a fazia tremer, rezar em cima do seu quarto, onde a chuva entrava pelo telhado. Não amava o marido, de certo. E, mesmo na vila, tinha se lamentado que aquele lindo rosto de Virgem Maria, aquela figura de fada, fosse pertencer ao Joãozinho Coutinho, que desde rapaz fora sempre entrevado. O Coutinho, por morte do pai, ficara rico, e ela, acostumada por fim àquele marido rabugento, que passava o dia arrastando-se sombriamente da sala para a alcova, ter-se-ia resignado, na sua natureza de enfermeira e de consoladora, se os filhos ao menos tivessem nascido sãos e robustos. Mas aquela família que ele vinha com sangue viciado, aquelas existências hesitantes que depois pareciam apodrecer-lhe nas mãos, apesar de seus cuidados inquietos, acabrunhavam-na, às vezes só, picando a sua costura, corriam-lhe as lágrimas pela face. Uma fadiga da vida invadia, como a névoa, que lhe escurecia a alma. Mas se o marido de dentro chamava desesperado ou um dos pequenos choramingava, lá limpava os olhos. Lá aparecia com a sua bonita face tranquila, com alguma palavra consoladora, compondo a almofada a um, indo animar a outro, feliz em ser boa. Toda sua ambição era ver o seu pequeno mundo bem tratado e bem acarinhado. Nunca tivera desde casada uma curiosidade, um desejo, um capricho. Nada a interessava na terra senão as horas dos remédios e o sono dos seus doentes. Todo esforço lhe era fácil quando era para os contentar.
Apesar de fraca, passeava horas, trazendo ao colo o pequerrucho, que era o mais impertinente, com as feridas que faziam seus pobres beicinhos uma crosta escura. Durante as insônias do marido, não dormia também, sentada ao pé da cama, conversando, lendo-lhes as vidas dos santos, porque o pobre entrevado ia caindo em devoção. De manhã, estava um pouco mais pálida, mas toda correta no seu vestido preto, fresca, com os bandós bem lustrosos, fazendo-se bonita para ir dar as sopas de leite aos pequerruchos. A sua única distração era à tarde sentar-se à janela com a sua costura e a pequenada em roda aninhada no chão, brincando tristemente. A mesma paisagem que ela via da janela era tão monótona como a sua vida. Embaixo a estrada, depois uma ondulação de campos, uma terra magra plantada aqui e além de oliveiras e erguendo-se ao fundo, uma colina triste e nua, sem uma casa, uma árvore, um fundo de casal, que pudesse naquela solidão de terreno pobre uma nota de vida humana e viva. Vendo-a assim, tão resignada e tão sujeita, algumas senhoras da vila afirmavam que ela era besta. Todavia, ninguém a avistava na igreja, a não ser ao domingo, com o pequerrucho, mais velho pela mão, todo pálido no seu vestido de veludo azul. Com efeito, a sua devoção limitava-se a esta missa todas as semanas. A sua casa ocupava muito para se deixar invadir pelas preocupações do céu. Naquele dever de boa mãe, cumprindo com amor, encontrava uma satisfação suficiente à sua sensibilidade. Não necessitava adorar santos ou enternecer-se com Jesus. Instintivamente, mesmo pensava que toda a afeição excessiva dada ao Pai do céu, todo o tempo gasto em se arrastar pelo confessionário ou junto do oratório, seria uma diminuição cruel do seu cuidado de enfermeira. A sua maneira de rezar era velar os filhos, e aquele pobre marido, pregado numa cama, todo dependente dela, tendo-a só a ela, parecia-lhe ter mais direito ao seu fervor que o outro, pregado numa cruz, tendo para amar toda a humanidade pronta. Além disso, nunca tivera estas sentimentalidades de alma triste que levam à devoção. O seu longo hábito de dirigir uma casa de doentes, de ser ela o centro, a força, o amparo daqueles inválidos, tornara-a terna, mais prática. E assim, era ela que administrava agora a casa do marido, com um bom senso que a afeição dirigira uma solicitude de mãe provida. Tais ocupações bastavam para entreter o seu dia. O marido, de resto, detestava visitas. O aspecto de caras saudáveis, as comiserações de cerimônias e passavam-se meses sem que a casa de Maria da Piedade se ouvisse outra voz estranha à família, a não ser a do doutor Abílio, que a adorava e que dizia dela com os olhos esgazeados: é uma fada, é uma fada. Foi por isso que a excitação na casa, quando João Coutinho recebeu uma carta do seu primo Adrião, que lhe anunciava que em 2 ou 3 semanas ia chegar à vila. Adrião era um homem célebre, e o marido de Maria da Penha tinha naquele parente o orgulho enfático. Assinara mesmo o Jornal de Lisboa, só para ver o seu nome nas locais e na crítica. Adrião era um romancista, e o seu último livro, Madalena, um estudo de mulher trabalhado a grande estilo, de uma análise delicada e sutil, consagrara-o como um mestre. A sua fama, que chegara até a vila, num vago de legenda, apresentava-o com uma personalidade interessante. Um herói de Lisboa, amado das fidalgas, impetuoso e brilhante, destinado a uma alta situação no estado. Mas realmente na vila era sobretudo notável por ser primo do João Coutinho. Dona Maria da Piedade ficou aterrada com esta visita. Via já a sua casa em confusão com a presença do hóspede extraordinário. Depois a necessidade de fazer mais toilette.
de alterar a hora do jantar, de conversar com um literário e tantos outros esforços cruéis. E a brusca invasão daquele mundano, com as suas malas, o fumo do seu charuto, a sua alegria de São na paz triste do seu hospital, dava-lhe a impressão apavorada de uma profanação. Foi por isso um alívio, quase um reconhecimento quando Adrião chegou e muito simplesmente se instalou na antiga estalagem do tio André, à outra extremidade da vila. João Coutinho escandalizou-se. Tinha já o quarto do hóspede preparado com lençóis de renda, uma colcha de damasco, prata sobre a cômoda e queria-o todo para si. O primo, o homem célebre, o grande autor, Adrião, porém, recusou. Eu tenho os meus hábitos, vocês têm os seus. Não nos contrariemos, hein? O que faço é vir cá jantar. De resto, não estou mal no tio André. Vejo da janela um moinho e uma represa que são um quadrozinho delicioso, e ficamos amigos. Não é verdade? Maria da Piedade olhava-o assombrada. Aquele herói, aquele fascinador por quem choravam as mulheres, aquele poeta que os jornais glorificavam, era um sujeito extremamente simples, muito menos complicado, menos espetaculoso que o filho do recebedor. Nem formoso era. E com seu chapéu desabado sobre uma face cheia e barbuda, a quinzena de flanela caindo à larga num corpo robusto e pequeno, seus sapatos enormes, parecia-lhe a ela um dos caçadores de aldeia que às vezes encontrava quando de mês em mês ia visitar as fazendas do outro lado do rio. Da fortuna do pai, a única terra que não estava devorada ou abominavelmente hipotecada era a Curgoça, uma fazenda ao pé da vila que andava além disso mal arrendada. O que ele desejava era vendê-la, mas isso parecia-lhe a ele tão difícil como fazer a Ilíada, e lamentava sinceramente ver o primo ali, inútil sobre uma cama, sem o poder ajudar nesses passos a dar com os proprietários da vila. Foi por isso, com grande alegria, que ouviu João Coutinho declarar-lhe que a mulher era uma administradora de primeira ordem, e hábil nestas questões como o antigo Rábula. Ela vai contigo ver a fazenda. Fala com o Teles e arranja-te isso tudo. E na questão de preço, deixa a ela. Mas que superioridade, prima! Exclamou Adrião maravilhado. Um anjo que entende de cifras. Pela primeira vez na sua existência, Maria da Piedade corou com a palavra de um homem. De resto, prontificou-se logo a ser a procuradora do primo. No outro dia foram ver a fazenda. Como ficava perto e era um dia de março, fresco, e claro, partiram a pé. Ao princípio, acanhada por aquela companhia de um leão, a pobre senhora caminhava junto dele com o ar de um pássaro assustado. Apesar de ele ser tão simples, havia na sua figura energética e musculosa, no timbre rico de sua voz, nos seus olhos pequenos e lúcidos, uma coisa de forte, de dominante, que a enleava. Tinha-se-lhe prendido à orla de seu vestido um galho de sílvado, e, como ele se abaixara para o desprender delicadamente, o contato daquela mão branca e fina de artista na orla de sua saia incomodou-a singularmente. Apressava o passo para chegar bem depressa à fazenda, aviar o negócio com Teles e voltar imediatamente a refugiar-se, como no seu elemento próprio, no ar abafado e triste do seu hospital. Mas a estrada estendia-se, branca e longa, sob o sol tépido, e a conversa de Adrião foi-a lentamente acostumando à sua presença. Ele parecia desolado daquela tristeza da casa. Deu-lhe alguns bons conselhos. O que os pequenos necessitavam era ar, sol, uma outra vida diversa daquele abafamento de alcova. Ela também assim julgava. Mas que? O pobre João, sempre que se lhe falava de ir passar algum tempo à quinta, afligia-se terrivelmente, tinha horror aos grandes ares, aos grandes horizontes. A natureza forte fazia-o quase desmaiar. Tornara-se um ser artificial.
encafuado entre os cortinados da cama. Ele então lamentou-a. De certo poderia haver alguma satisfação no dever tão santamente cumprido. Mas enfim, ela devia ter momentos em que desejasse alguma outra coisa além daquelas 4 paredes impregnadas do bafo de doença. Que hei eu desejar mais, disse ela. Adrião calou-se. Percebeu-lhe absurdo supor que ela desejasse realmente o chiado ou o teatro da Trindade. No que ele pensava eram noutros apetites, nas ambições do coração insatisfeito. Mas isto pareceu-lhe tão delicado, tão grave de dizer àquela criatura virginal e séria, que falou da paisagem. Já viu o moinho? Perguntou-lhe ela. Tenho vontade de o ver, se mo quiser e mostrar, prima. Hoje é tarde. Combinaram logo de ir visitar esse recanto de verdura que era o idílio da vila. Na fazenda, a longa conversa com o Teles criou uma aproximação maior entre Adrião e Maria da Penha. Aquela venda que ela discutia com uma astúcia de aldeia punha entre eles como que um interesse comum. Ela falou-lhe já com menos reserva quando voltaram. Havia nas maneiras dele, de um respeito tocante, uma atração que a seu pesar a levava a revelar-se, a dar-lhe a sua confiança. Nunca falaram tanto a ninguém jamais deixara ver tanto da melancolia oculta que errava constantemente na sua alma. De resto, as suas queixas eram sobre a mesma dor, a tristeza do seu interior, as doenças, tantos cuidados graves, e vinha-lhe por ele uma simpatia, como um indefinido desejo de o ter sempre presente. Desde que ele se tornava, assim, depositário das suas tristezas. Adrião voltou para o seu quarto na estalagem do André, impressionado e interessado por aquela criatura tão triste e doce. Ela destacava sobre o mundo de mulheres que até ali conhecera como um perfil suave, de ano gótico, entre fisionomias da mesa redonda. Tudo nela concordava deliciosamente. O ouro do cabelo, a doçura da voz, a modéstia na melancolia, a linha casta, fazendo um ser delicado e tocante. Aqui mesmo seu pequenino espírito burguês, certo fundo rústico de aldeão e uma leve vulgaridade de hábitos davam um encanto. Era um anjo que vivia há muito tempo numa vilota grosseira e estava por muitos lados preso a trivialidades do sítio. Mas bastaria um sopro para o fazer remontar ao céu natural, aos cimos puros da sentimentalidade. Achava absurdo e infame fazer a corte à prima, mas involuntariamente pensava no delicioso prazer de fazer bater aquele coração que não estava deformado pelo espartilho, e de pôr fim aos seus lábios numa face onde não houvesse pós de arroz. E o que o tentava, sobretudo, era pensar que poderia percorrer toda a província em Portugal sem encontrar nem aquela linha de corpo, nem aquela virgindade tocante de alma adormecida. Era uma ocasião que não voltava. O passeio no moinho foi encantador. Era um recanto de natureza digno de Corote. Sobretudo, a hora do meio-dia, em que eles lá foram com a frescura da verdura, a sombra recolhida das grandes árvores e toda a sorte de murmúrios de água corrente, fugindo, reluzindo entre os musgos e as pedras, levando e espalhando no ar o frio da folhagem da relva por onde corriam cantando. O moinho era de um alto pitoresco, com a sua velha edificação de pedra secular, a sua roda enorme, quase podre, coberta de ervas, imóvel sobre a gelada limpidez da água escura. Adrião achou digno de uma cena de romance, ou melhor, da morada de uma fada. Maria da Piedade não dizia nada, achando extraordinária aquela admiração pelo moinho abandonado do tio Costa. Como ela vinha um pouco cansada, sentaram-se numa escada desconjuntada de pedra, que mergulhava na água
da represa os últimos degraus, e ali ficaram um momento calados. No entanto, no encanto daquela frescura murmurosa, ouvindo as aves pairarem nas ramas, Adrião via de perfil, um pouco curvada, esburacando com a ponteira do guarda-sol as ervas bravas que invadiam os degraus. Era deliciosa, sim, tão branca, tão loura, de uma linha tão pura, sobre o fundo azul do ar. O seu chapéu era de mau gosto, o seu matelete antiquado, mas ele achava nisso mesmo uma ingenuidade picante. O silêncio dos campos em redor isolava-os e, insensivelmente, ele começou a falar-lhe baixo. Era ainda mais compaixão pela melancolia de sua existência naquela triste vila, pelo seu destino de enfermeira. Ela escutava-o de olhos baixos, pasmada de se achar ali, tão só com aquele homem tão robusto, toda receosa e achando um sabor delicioso ao seu receio. Houve um momento em que ele falou do encanto de ficar ali para sempre na vila. Ficar aqui? Para quê? Perguntou ela, sorrindo. Para quê? Para isto, para estar sempre ao pé de si. Ela cobriu-se de um rubor, o guarda-solinho escapou-lhe das mãos. Adrião receou tê-lo ofendido e acrescentou logo rindo. Pois não era delicioso? Eu podia alugar este moinho, fazer-me moleiro. A prima havia de me dar a sua freguesia. Isto fê-la rir. Era mais linda quando ria. Tudo brilhava nela, os dentes, a pele, a cor do cabelo. Ele continuou gracejando com o seu plano de se fazer moleiro e de ir pela estrada tocando burro, carregando de sacas de farinha. E eu venho ajudá-lo, primo, disse ela, animada pelo seu próprio riso, pela alegria daquele homem a seu lado. Vem, exclamou ele. Juro-lhe que me faço moleiro. Que paraíso! Nós aqui, ambos no moinho, ganhando alegremente a nossa vida e ouvindo cantar esses melros. Ela corou outra vez do fervor da sua voz e recuou, como se ele fosse já arrebatá-la para o moinho. Mas Adrião, agora inflamado àquela ideia, pintava-lhe na sua palavra colorida toda uma vida romanesca, de uma felicidade idílica, naquele esconderijo de verdura. De manhã, a pé cedo, para o trabalho, depois do jantar na relva à beira da água. E à noite, as boas palestras, ali sentados à claridade das estrelas ou sob a sombra cálida dos céus negros de verão. E de repente, sem que ela resistisse, prendeu-a nos braços e beijou-a sobre os lábios. De um só beijo, profundo e interminável. Ela tinha ficado contra seu peito, branca, como morta, e 2 lágrimas corriam-lhe ao comprido da face. Era assim tão dolorosa e fraca que ele soltou-a. Ela ergueu-se, apanhou o guarda-solinho e ficou diante dele, com o beicinho a tremer, murmurando: É mal feito, é mal feito. Ele mesmo estava tão perturbado que a deixou descer para o caminho e daí, a um momento, seguiam ambos calados para a vila. Foi só na estalagem que ele pensou: fui tolo. Mas no fundo estava contente da sua generosidade. À noite foi à casa dela, encontrou-a com um pequerrucho no colo, levando-lhe em água de malva lavando-lhe em água de malva as feridas que ele tinha na perna. E então percebeu-lhe odioso distrair aquela mulher dos seus doentes. De resto, um momento como aquele no moinho não voltaria. Seria absurdo ficar ali, naquele canto odioso da província, desmoralizando a frio uma boa mãe. A venda da fazenda estava concluída. Por isso, no dia seguinte, apareceu de tarde a dizer-lhe adeus. Partia à noitinha na diligência. Encontrou-a na sala, a janela acostumada com a pequenada doente, aninhada contra as suas saias. Ouviu que ele partia, sem lhe mudar a cor, sem lhe afar o peito. Mas Adrião achou-lhe a palma da mão tão fria como um mármore. E quando ele saiu, Maria da Piedade ficou voltada para a janela, escondendo a face dos pequenos, olhando abstratamente a paisagem que escurecia com as lágrimas, 4 a 4, caindo-lhe na costura.
Amava-o. Desde os primeiros dias, a sua figura resoluta e forte, os seus olhos lúcidos, toda a virilidade da sua pessoa se lhe tinham apossado da imaginação. O que a encantava nele não era o seu talento, nem a sua celebridade em Lisboa, nem as mulheres que o tinham amado. Isso para ela parecia-lhe vago e pouco compreensível. O que a fascinava era aquela seriedade, aquele ar honesto e são, aquela robustez de vida, aquela voz tão grave e tão rica, e antevia, para além da sua existência ligada a um inválido, outras existências possíveis em que se não vê, sempre diante dos olhos, uma face fraca e moribunda, em que as noites se não passam a esperar as horas dos remédios. Era como uma rajada de ar impregnando de todas as forças vivas da natureza que atravessava, subitamente, a sua alcova abafada. E ela respirava deliciosamente. Depois, tinha ouvido aquelas conversas em que ele se mostrava tão bom, tão sério, tão delicado, e a força do seu corpo, que admirava, juntava-se agora com um coração terno, de uma ternura varonil e forte, para a cativar. Esse amor latente invadiu-a, apoderou-se dela numa noite que lhe apareceu esta ideia, esta visão. Se ele fosse meu marido. Toda ela estremeceu. Apertou desesperadamente os braços contra o peito, como confundindo-se com a sua imagem evocada, prendendo-se a ela, refugiando-se na sua força. Depois, ele deu-lhe aquele beijo no moinho e partira. Então começou para Maria da Piedade uma existência de abandonada. Tudo de repente em volta dela, a doença do marido, achaques dos filhos, tristezas do seu dia, a sua costura lhe pareceu lúgubre. Os seus deveres agora, que não punha neles toda a sua alma, eram-lhe pesados como fardos injustos. A sua vida representar-se-lhe como desgraça excepcional. Não se revoltava ainda, mas tinha desses abatimentos, dessas súbitas fadigas de todo o seu ser, em que caía sobre a cadeira com os braços pendentes, murmurando: quando se acabará isso? Refugiava-se então naquele amor como uma compensação deliciosa, julgando-o todo puro, todo de alma, deixava-se penetrar dele e da sua lenta influência. Adrião tornara-se na sua imaginação como um ser de proporções extraordinárias, tudo o que é forte, o que é belo e o que dá razão à vida. Não quis que nada do que era dele ou vinha dele lhe fosse alheio. Leu todos os seus livros, sobretudo aquela Madalena que também amara, e morrera de um abandono. Essas leituras calmavam-na, davam-lhe como uma vaga satisfação ao desejo. Chorando as dores das heroínas de romance, parecia sentir alívio às suas. Lentamente, essa necessidade de encher a imaginação desses lances de amor, de dramas infelizes, apoderou-se dela. Foi durante meses um devorar constante de romance. Ia-se assim criando no seu espírito um mundo artificial idealizado. A realidade tornava-se-lhe odiosa, sobretudo sob aquele aspecto da sua casa, onde encontrava sempre agarrado às saias um ser enfermo. Vieram revoltas. Tornou-se impaciente e áspera. Não suportava ser arrancada aos episódios sentimentais do seu livro para ir ajudar a voltar o marido e sentir-lhe o mau hálito. O hálito mau. Veio-lhe o nojo das garrafadas, dos emplastros, das feridas, dos pequenos a lavar. Começou a ler verso. Passava horas só, no mutismo. À janela, tendo sob o seu olhar de virgem loura toda a rebelião de uma apaixonada. Acreditava nos amantes que escalam os balcões entre os cantos dos roxinóis. E queria ser amada assim, possuída no mistério de noite romântica. Seu amor desprendeu-se pouco a pouco da imagem de Adrião e alargou-se. Estendeu-se a um ser vago que era feito de tudo o que a encantara nos heróis de novela. Era um ente meio príncipe, meio facínora, que tinha sobretudo a força. Porque era isto que admirava.
que queria, porque ansiava nas noites cálidas em que não podia dormir 2 braços fortes como aço, que a apertassem num abraço mortal, 2 lábios de fogo que num beijo lhe espassem a alma, estava uma histérica. Às vezes, ao pé do leito do marido, vendo diante de si aquele corpo de tísico, numa imobilidade de entrevado, vinha-lhe um ódio torpe, um desejo de lhe apressar a morte. E no meio desta excitação mórbida do temperamento irritado eram fraquezas súbitas, susto de ave que pousa, um grito ao ouvir bater uma porta, uma palidez de desmaio se havia na sala, na sala flores muito cheirosas. A noite abafava, abria a janela, mas o cálido ar, o bafo morno da terra aquecida do sol, enchia no desejo intenso de uma ânsia voluptuosa, cortada de crises de choro. A santa tornava-se Vênus, e o romanticismo mórbido tinha penetrado naquele ser e desmoralizara-o tão profundamente que chegou ao momento em que bastaria que um homem lhe tocasse para ela lhe cair nos braços. E foi o que sucedeu, enfim, com o primeiro que a namorou, daí a 2 anos, era o praticante da botica. Por causa dele, escandalizou toda a vila, e agora deixa a casa numa desordem, os filhos sujos e ramelosos, em farrapos, sem comer até altas horas, o marido a gemer abandonado na sua alcova, toda a trapagem dos emplastros por cima das cadeiras, tudo num desamparo torpe. Para andar atrás do homem, um maganão, odioso e sebento, de cara balofa e gordalhufa, luneta preta com grossa fita passada atrás da orelha e bonezinho de seda posto à catita. Vem de noite às entrevistas de chinelo de Aurelo. Cheira a suor e pede-lhe dinheiro emprestado para sustentar uma Joana, criatura obesa, a quem chamam na vila a bola de unto.